do rapaz, né? Eu tava medindo temperatura ontem, botando álcool. Aí, na hora que o rapaz fez assim com a mão, todo arranhado, assim, parecia gato ou cachorro novo, né? Eu até ia brincar com ele, mas é um menino que eu não conheço, aí eu não falei nada. Ética. Olha essa mão aqui, a cachorro mordeu. Aí essa daqui, tá? Eu já me chamo também. Aí essa aqui, eu bati na janela. Essa aqui, foi na escada. Essa daqui, eu bati na porta. Aqui, eu bati na outra escada, eu caí também aqui. Yasmin, O meu ombro, eu bati na porta. me permita dizer, você tá meio estabanada. Quando eu estava no maternal, eu cheguei em casa com 6 mordidas aqui no meu braço. Bom dia. Você não pode sair quando eu Já tava no meio do caminho, né? Não, ela sai de casa, né? Não vai pro outro lado. Até que eu tava correndo. Aí foi eu. Aí a cachorra te mordeu. Mais dois irmãos. Mais uma menina de um irmão. Eu digo pra ela, você está brincando. Correndo, eu vou pegar de Agora ela vai ficar de casa. Não é não. Você Com o Matheus? Você consegue fazer sobreposição no carro? Ah, eu adoro. Adoro. Uso aqui. Eu uso tudo, ó. Meu relógio, minha aliança. Bom dia para quem está em casa. O que vocês estão olhando aí? Tem alguém olhando de lá? De dentro da sala? Bom dia para quem está em casa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Juju. Gente, vamos sentar, acalmar o coração. Já volto, gente. Não, imagina. Já volto. Não sei, isso aí para você ter Vamos lá, gente. Vamos.
Meus queridos, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pedir proteção, paz, que possamos ter aí um longo de dia tranquilo e produtivo. Nós estamos reunidos em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Botinhá, intercedei por nós. São José, rogai por nós. Nós estamos e vamos ficar sempre unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na semana passada, a gente falou sobre a fé. Explicamos o princípio da fé. Falei com vocês sobre até quando a palavra fé é usada em outras variantes, né? Dar fé, essa pessoa tomou tal atitude de má fé, né? Então, fora do contexto religioso, também falamos sobre esse conceito de fé. Hoje, a gente vai entrar, deixa eu compartilhar a tela aqui para o pessoal que está em casa, a gente vai entrar num outro contexto. E, para vocês que estão aqui na escola, quem puder entrar e acompanhar o texto pelo telefone, ok. Caso contrário, eu tenho lido todos os textos, e os textos para vocês estudarem, eu não estou nem colocando um arquivo, tá? A não ser quando eu preciso trabalhar com algumas imagens para a aula não ficar muito pesada, aí eu ponho o arquivo. Mas na maioria das vezes eu estou colando o arquivo na aula, né? Então, quando eu disser... Bom dia, Rafael. Usei esquerda. Plácida. Vamos lá. E aí, a gente vai falar sobre a questão dos valores religiosos, tá? A gente vai entrar nesse contexto de característica, importância e também exemplos. A gente vive o tempo todo esbarrando com não só a religião, mas com as religiões. É até a temática, né, da campanha da fraternidade desse ano, que é falar sobre essa questão do diálogo religioso. Obrigada. E o contexto de precisar dialogar sobre religião. Não sei se vocês tomaram conhecimento, se viram aí em algum jornal, na internet, o que está acontecendo lá em Israel. De novo, né? A faixa de Gaza
que é justamente o local aonde divide o território palestino com o território israelense. Palestinos, né, que são muçulmanos, e os israelenses, que são judeus, estão em guerra novamente. Já morreram centenas de pessoas. Os foguetes, né, só na sexta-feira foram mais de 300 foguetes que foram bombardear Israel, sendo que Israel ele tem eles chamam de escudo de ferro, né? Mas na verdade é como se fosse um campo de força, né? Que barra a ação da maioria desses foguetes, mas ainda assim os foguetes caem no território israelense. Israel ataca, por sua vez, a faixa de Gaza, e aí agora... Professora, por que essas pessoas não saem de lá? Essa é a eterna, assim, vamos lá. Essa guerra, ela antecede o tempo de Jesus, para vocês terem ideia, tá? Os israelenses, né? Israel, os judeus, eu vou explicar de forma muito sucinta, tá? É muito superficial, só para vocês entenderem. Eu vou fazer um resumão, mas sem muita complexidade, tá? Mas assim, os judeus, eles chegaram ali naquela terra. Chegaram. E começaram a se estabelecer. Já tinha um povo ali. Eles não eram uma terra desabitada, mas eles começaram a se estabelecer. Para de ver o mundo. Tempos depois, esse território foi tomado, tá, por um outro povo. E aí aconteceu a primeira diáspora, ou seja, a primeira saída dos judeus daquela terra. Aí aquela terra, já caminhamos para o tempo de Jesus, tá? E aí naquela terra ali se estabelece o povo muçulmano, que são os islâmicos, cultura islâmica, o povo árabe. Um tempo depois, Israel volta, o povo judeu volta e entra em guerra com aquele povo ali, para retomar o território que era deles. E aí eles reconstroem de novo a cidade de Israel como era reconhecida pelos judeus, né? Aí onde tem o Muro das Lamentações, né? Umas coisas que a gente até já viu em aula. Quando eles entram em guerra novamente, isso aí a gente já está falando de tempos mais modernos, 1949, quando acontece a grande guerra entre muçulmanos e judeus, e eles conseguem estabelecer alguns territórios. Só que alguns territórios de muçulmanos, famílias muçulmanas, ficaram dentro do território dos judeus e vice-versa. E aí a eterna guerra. Eu já estava aqui, daqui eu não saio. Não, isso aqui é meu desde sempre, vocês é que têm que sair daí. Então, de tempos em tempos, acontece alguma coisa que eles entram em conflito. Esse não é o primeiro conflito, ainda não é o pior conflito, tá? Só que, como a gente está nesse contexto da pandemia, a coisa pode ficar muito pior, né? Porque você tem as pessoas que estão tendo as suas casas bombardeadas. Onde é que essas pessoas vão ficar? Escola sendo bombardeada,
hospital sendo bombardeado. E aí? Em plena pandemia. Então, é um grande conflito que está acontecendo na pandemia. Por isso que os especialistas aí nesse contexto político e religioso, eles acreditam que pode acabar se tornando uma grande tragédia se no meio dessa guerra ainda tivermos um surto novamente de coronavírus, né? De Covid. E aí até tem a ver com o nosso sentido da nossa aula, por quê? Porque a gente está falando sobre essa questão do que são valores religiosos, né? E aí eu vivo dizendo para vocês que todas as religiões pregam o bem, todas as religiões pregam respeito, todas as religiões pregam a paz. E aí a gente acorda, Yasmin, aí a gente chega na aula hoje e para falar sobre valores religiosos, o assunto começa com a questão, né, dessa guerra, desse combate que está acontecendo lá em Israel. Eu gostaria de orar. Você não está chorando. Quando? Agora? Não, é que essa máscara, a máscara que eu estou por dentro, ela prende mais o ar. Eu tenho que puxar melhor. Hã? Não. Né? E aí vocês acabam Mateus, chega mais para cá um pouco. Sem reclamar. Vocês acabam, assim, de certa forma, me pregando uma peça, né? Diz assim, mas como, Geise? Aí eu tenho duas respostas para dar para vocês. A religião, ela é feita por homens. Apesar da religião adorar a um Deus ou a vários, dependendo da religião, ela é feita por homens. E homens são falhos. E segundo, em toda religião, a gente tem fanáticos e extremistas. Fanáticas são as pessoas que vivem tanto a religião ao pé da letra, né, que são chamados os fundamentalistas, eles vão tão fundo naquilo ali, tão ao pé da letra, tão ao pé da letra, que essa inflexibilidade de sair, por exemplo, como já saíram tantas vezes, e por isso que a gente tem judeus espalhados pelo mundo inteiro, né? Faz com que aconteça esse tipo de coisa. A gente tem as pessoas que elas são extremistas. Então, se está escrito lá que você tem que resistir, eles levam isso até as últimas consequências, ao extremo, que é matar o outro para seguir aquilo que está escrito. Está escrito, mas está interpretado de maneira completamente equivocada. Fala, Yasmin. Mas qual era a pergunta? Era porque não sei. Vai pensar por uma atenção. Só que era uma coisa muito mais vida. Tipo, não tem como bastante falar. Mas, por exemplo, a gente foi muito ruim, não sei atuar. Só que a gente mudou tudo. Mudou outra lei que a gente estava votando. Não foi ruim. Então, entendeu? Não, eu entendi. Mas é porque simplesmente eu não posso chegar e dizer para vocês porque eles são fundamentalistas e extremistas. Sem explicar o que está antes. Entendeu? Principalmente por quê? Porque a gente estuda o contexto das religiões para conhecer melhor, e é o que eu sempre falo para vocês.
para que vocês tenham respeito. Se entrar uma mulher com véu no BRT ou no ônibus, ou sei lá, sentar do lado de vocês no shopping, no consultório médico, vocês saibam não ficar olhando, encarando, tendo aquilo como se fosse, né, uma coisa, me pegando por cima da calça. A gente está e aí a matéria e a gente estava com um filho e marido. E, tipo, ela estava assim, não sei, uma negócio de Novel. E aí... Bom dia! Tudo bem com você? Graças a Deus. E aí as pessoas ficaram falando. É feio, pois é. É feio, é um contexto deselegante, é desrespeitoso, né? Vamos lá, gente. Leitura do texto. Valores religiosos. Características, importância e exemplos. Os valores religiosos são os princípios éticos e qualquer comportamento que leva uma pessoa pela religião para praticar. Tais valores são geralmente associados a valores universais, que modelam as atitudes e comportamentos corretos na sociedade. Esses valores são estabelecidos nos textos sagrados ou religiosos. E aí a gente já viu lá no 6º ano, a gente viu textos sagrados, né? Que foi, Yasmin? Textos sagrados de cada religião. E não só os textos, mas não só os textos sagrados, mas também os livros religiosos, né? No caso da Igreja Católica, por exemplo, a gente tem a Bíblia, né, os Evangelhos, como nosso livro sagrado. Porém, a gente tem as cartas encíclicas dos papas, a gente tem livros que são escritos por padres, por religiosas, né? Pessoas também que vão, teólogos, professores que podem redigir textos, livros, palestras, que são baseados todos em questões religiosas, tá? Alguns textos, eles tanto vão servir para a religião daquela pessoa que escreveu, quanto aquela mensagem, ela também pode se tornar uma mensagem de paz, uma mensagem de fé, uma mensagem de ensinamento que vão para outras pessoas, às vezes que não são da religião que a gente professa. Só um minutinho. De fato, muitos agnósticos são pessoas que têm, vamos lá, não só comportamentos, mas formas diferenciadas de entender as religiões, tá? Ou ateus, que são aquelas pessoas que não acreditam na existência de Deus, mantêm suas próprias crenças de fé e vivem sobre princípios espirituais do bem. No caso dos ateus, as crenças são na ciência. Ela falei isso com a minha mãe outro dia. Eu perguntei para ela, a gente estava na faculdade. Outro dia, não. Ela estava na faculdade com o celular, que tinha passado uma reportagem importante. Aí, eu vontade que não passa de sábado. Aí ela estava vendo e passou essa palavra. Eu perguntei para ela. O que é isso? Aí ela explicou. Ela falou que ateus são pessoas que não têm nenhuma religião e que só acreditam na ciência.
Além de não ter nenhuma religião, eles não acreditam em Deus e nem nada que seja do campo do sobrenatural. Se ele ganhou na loteria, é probabilidade, não é sorte. Sorte e azar não existem. Fala. Tia, por exemplo, eu não sei se você não tem nada a ver com o que você está falando, mas tem, por exemplo, a criança nasceu, só que ela não quer ser ateu, o que ela faz? E ela descobriu que ela veio teatro da ciência. Só que ela, tipo, acredita na fé, mas não. Acredita na sorte, acredita em tudo que ela não acredita. Vamos lá. Dentro de um contexto social e legal, a família é responsável pela educação da criança e a escola entra como um complemento desta educação meu Deus, é difícil, que vai ajudar na questão intelectual de vocês. A escola vai ensinar português, matemática, história, geografia, ciências, religião, inclusive se a escola permitir, se a família permitir. Como assim? Porque aqui é uma escola confessional católica. Então, quem vem estudar aqui já sabe que vai estudar, vai ter ensino religioso desde o maternal até a terceira série do ensino médio. Então, se o pai matricula a criança numa escola católica, independente se é a nossa ou qualquer outra, que existem várias, a criança vai ter acesso ao estudo das religiões. Claro que aqui a gente não faz catequese. A gente ensina para vocês valores, princípios, ética, mas a gente não impõe aqui que ninguém se torne católico. Primeiro ponto. Então, se a família decide educar sem princípios religiosos, é um direito que a família tem. Mas se a criança resolve, por ela própria, buscar esse tipo de conhecimento, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a família não pode, de forma alguma, torturar, punir, ir contra a esse conhecimento que a criança está buscando, entendeu? Isso acontecia muito quando você tinha, por exemplo, ter babá há um tempo atrás, babá, pessoas que tomavam conta, né, da casa, era muito, muito, muito comum. Às vezes, até as pessoas que tinham uma situação financeira bem humilde, tinham alguém em casa que ajudava a mãe, no caso, né? Porque tinha-se muitos filhos. Então, 4, 5, 10 filhos, às vezes. Então, era muito você ter em casa essa pessoa que ajudava. E algumas vezes essa família não tinha uma prática religiosa. E aí quem ficava responsável por passar essa prática religiosa para as crianças era justamente a babá, a pessoa que ajudava a tomar conta dessas crianças. E aí o que acontece? Algumas vezes a criança professando uma outra religião que não era da família. Respondi a pergunta?
Esse é o resumo. Gente, porque assim, eu não posso, eu aqui, sentada nesta cadeira, diante de vocês e desta câmera, eu não estou aqui para passar as minhas posições, tá? Eu estou aqui para explicar o que é a lei, o que é certo judicialmente falando. Então, se a família quer criar deste jeito, tudo bem. Mas ela não pode punir a criança. Nenhuma criança pode apanhar em casa porque aprendeu a rezar o Pai Nosso. Entendeu? Nenhuma criança pode ficar de castigo porque está lendo a Bíblia. Para de roer a unha. Então, a realidade é essa, mas a gente sabe que às vezes não é bem isso que acontece, né? Na maioria das vezes, é isso que acontece. Os valores religiosos são baseados, aí é o que me persegue. Os valores religiosos são baseados no entendimento, respeito, perdão dos outros e a si mesmo. Além disso, esses tipos de valores são compartilhados entre várias religiões, embora cada uma com certas diferenças, mas buscando o mesmo objetivo: o desempenho correto dos seres humanos a fim de viver em harmonia e ser capaz de alcançar o seu Deus. Geise, mas por que eles brigam entre si? Por que eles simplesmente não saem e largam um lugar para o outro? Porque cada um tem o seu jeito de achar que está certo. E isso é o que leva a maioria das pessoas a brigarem. E também a casa dele, a família dele, pode estar tudo lá. Ele vai... Como faz todo mundo sair de lá para procurar casa em outro país? Também. É complicado, gente. Pode. Os valores não são impostos pela sociedade. Os valores religiosos foram transmitidos de geração em geração ao longo da história do homem. No entanto, são valores que foram explicados pelos livros sagrados. Nesse sentido, são valores predefinidos, herdados da divindade. Eles não são criados por dogmas. Nesse sentido, os valores religiosos não agem de acordo com a interpretação pessoal de cada ser humano, mas com as características impostas pelos textos sagrados ou pela autoridade religiosa. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que a mulher não pode cortar o cabelo. Não está escrito. Eu já ouvi isso, que a mulher que tem cabelo curto não vai para o céu. Não é? Não está... Depende de cada religião, tem, né? Sim. Só diz que o seguinte, que o cabelo, ele pode se tornar uma possibilidade da pessoa ser mais vaidosa, né? Então, essa coisa do adornar o cabelo, cultivar o cabelo, isso faz com que a pessoa, o cabelo em si, tem teses de doutorado, de mestrado, gente, falando sobre cabelo. Então, assim, o cabelo, ele pode se tornar uma fonte de vaidade, né? Mas não está escrito na Bíblia que a mulher não pode cortar o cabelo, ou que a mulher tem que andar com o cabelo coberto. Isso são questões de várias religiões, né? Mas isso são questões que não é
a religião que impõe para a sociedade. Isso são questões que a interpretação daquilo que é dito, tá? Orienta para que seja feito. Fala. Não tem um lugar que as mulheres não podem deixar nada solto, mas sim, coberto assim? Tem vários locais. Na Índia, por exemplo, a mulher casada, ela tem que andar de cabelo preso. Por quê? Porque é assim. É a tradição. A mulher que é casada, ela precisa andar de cabelo preso. A moça que ainda não é casada e nem tem compromisso com ninguém, ela anda com o cabelo solto. Para quê? Para chamar atenção, porque é bonito. Tá? Hã? Mas na maioria das culturas é assim, Yasmin. Bem, na próxima aula a gente vai continuar aqui em semelhanças entre os valores religiosos, tá bom? Pessoal que está em casa, estou encerrando a aula. Até amanhã com empreendedorismo, tá bom? Beijo para vocês. Tchauzinho.